De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional, porque o Colorado está preparando o anúncio de um pacote de reforços. Eu quero atualizar aqui 3 negociações do Inter no mercado. Kaique, Matheus Bahia e Bruno Rodrigues. Tem informação e detalhes exclusivos, inclusive, sobre todos esses atletas aqui no canal Repórter Bruno Flores. Vamos falar também aí sobre essas movimentações do Inter no mercado, né? Além desses 3, o que mais pode ter de movimentação do Inter, para por aí, como é que é? E o Guardiola, né, que tá na capa desse vídeo, ele elogiou o negócio do Internacional, ele elogiou o atacante que está chegando no Colorado. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o seu like. O like, ele avisa para o YouTube que o canal é bom, que o conteúdo vale a pena, que é relevante. Ele é, porque tem informação aqui, não tem opinião no canal, tá? É só informação checada, apurada para você. E também, se você se inscrever e ativar o sininho, todos os dias, quando sair o vídeo, você vai receber aí no seu celular uma notificação, um aviso, ou seja, vai saber antes de todo mundo das informações do Internacional. Vamos começar esse vídeo aqui falando sobre o Kaique, tá? Porque o Kaique, atacante de 22 anos, ponta, canhoto, que está na equipe do Bahia, é o jogador que já está em Porto Alegre para ser anunciado pelo Inter, tá? Então tá tudo andando, detalhes ali da troca de contratos, ele já deve ter terminado os exames médicos, né? Tô gravando esse vídeo aí no meio da tarde dessa terça-feira, 10 de fevereiro, tá? Então o Kaique já deve ter finalizado tudo para ser anunciado pelo Internacional. O Kaique, ele está chegando por empréstimo até o fim deste ano de 2026. E aí, se o Inter quiser, tem uma opção de compra estipulada, tá? Não é obrigação igual outros casos, como o Alejandro e o Vijagra, por exemplo, lá no CSKA, tá? O negócio é por empréstimo com uma opção de compra. Eu não tenho a informação de qual é o valor estipulado e nem qual é o valor que o Inter está pagando ao Bahia, tá? Não sei quanto é que paga pelo empréstimo, não sei qual é a opção e assim que eu souber, eu gravo um novo conteúdo, eu faço um outro vídeo aqui com esses detalhes, beleza? Mas é isso, o Inter está contratando o Kaique, surgiu muito bem no Fluminense, aí foi vendido, né, para o Grupo City lá em 21/22 por 10 milhões de euros. Depois ele vai para o Paços Ferreira de Portugal, não joga lá, né? Ele disse que as coisas saíram um pouco do controle dele, ele não conseguiu se sentir bem, não se adaptou, volta para o Brasil, para o Bahia em 23, aí ele vai depois para o Sparta Rotterdam da Holanda, volta para o Bahia e joga essa temporada de 25, mas ele não consegue ter sequência com o técnico Rogério Ceni como uma peça assim fundamental no time. Ele chegou para ser uma opção ao Ademir, né? Ou uma das opções, pelo menos para ponta, não conseguiu cavar o seu espaço e agora ele está sendo emprestado então ao Internacional. Ele teve sim uma grave lesão, uma lesão de joelho, um ligamento cruzado anterior, o que o tirou um bom tempo de campo, especialmente em 23 e temporada de 2023 ali, né? E aí depois ele vai 24 para o Sparta Rotterdam, vai para o futebol holandês, também não consegue uma sequência e aí ele teve uma outra lesão muscular recente. Então assim, ele não conseguiu engrenar e convenhamos, né, pela situação financeira do Inter, se fosse um jogador que surgiu como ele surgiu, como um fenômeno da base do Fluminense, que se firmasse, ele não viria para o Inter hoje que está contratando um jogador nestes moldes, né? O Inter está numa situação financeira muito delicada. Mas sobre o negócio Kaique, é isso, tá? Vocês sabem, eu não dou opinião aqui no canal, né? Mas eu busco informação e muitas vezes opinião de quem interessa, tá? De quem, por exemplo, trabalhou com o Kaique. O Kaique, ele passa no Brasil pelo Roger Machado, que lança o Kaique no Fluminense. Depois ele trabalha com o Renato Paiva no Bahia, na primeira passagem. E agora com o Rogério Ceni, tá? São os 3 treinadores no Brasil. No Manchester City, obviamente, ele teve o Pep Guardiola e trabalhou também lá no Paços Ferreira, o técnico era o Petit, se eu não me engano, o francês aquele. E passou também no futebol holandês, e eu confesso que eu não sei quem é que comandava lá, tá? Mas eu procurei gente que trabalhou com o Kaique para entender qual é a do jogador, o que é
a característica dele, como é que ele atua. E aí o que me disseram foi mais ou menos o seguinte, tá? Eu tô lendo aqui as mensagens e vou fazer um resumo rápido. Jogador de muito recurso técnico, ótima relação com a bola, criativo e muito bom no 1 contra 1 ofensivo, tá? No início da carreira, ele era um jogador mais desobrigado de questões defensivas, porque ele era muito jovem. E ao longo da carreira, ele evoluiu um pouco isso, né? Especialmente essa questão da atribuição defensiva. E muito pela passagem, nos treinos minimamente, mesmo que tenha sido uma passagem curta, lá no Manchester City. Mas é isso, tá? Ele teve as lesões, e especialmente a lesão no joelho, que atrapalharam ali sequência, forma atlética do jogador, né? Para dizer mais ou menos isso. Mas ele é, via de regra, um cara que atua pelos lados do campo como um armador. Ele arma de fora para dentro, tá? Foi o que uma das pessoas com quem eu conversei me disse. Pode jogar também como um segundo atacante. Eu também conversei com uma outra pessoa que passou um relato muito próximo disso, que disse, olha, ele surgiu, né, como um cara muito impetuoso, um cara que ia muito para cima, que ia nesse 1 contra 1, e ao longo da carreira ele foi evoluindo outros pontos. A primeira passagem dele no Bahia, que é a volta dele para o Brasil, já é com outra característica. Ele não fica muito pela lesão, para ganhar mais jogos, para ter mais espaço, e aí ele volta para o Bahia emprestado no início de 25 e é comprado na metade de 25, tem contrato longo e é por isso que então está vindo por empréstimo aqui ao Internacional. Beleza? De Kaique é isso, né? Dossiê completo aí com quem trabalhou com ele para você que está assistindo o canal Repórter Bruno Flores. Vamos falar do Matheus Bahia também, né? Falei sobre o negócio já, eu tinha gravado ontem ainda um conteúdo aqui. A informação que se tem agora é que o Inter está trazendo o Matheus Bahia do Bahia, o lateral esquerdo, também por empréstimo, tá? Tem uma informação dos colegas do GE, da Bahia, de que o negócio seria indefinitivo, que o Inter estaria pagando 1 milhão de euros ao Bahia para assinar por 2 anos com o jogador e uma opção, dependendo de metas, de mais 1 ano, tá? O Inter garante que não é isso. O Inter garante que o negócio é por empréstimo até o fim do ano e também com opção de compra, não obrigação, opção de compra desse jogador. Ele e o Kaique já devem ficar à disposição tão logo sejam registrados no BID, né? Já fiquem aí, claro, não vão jogar o Campeonato Gaúcho, mas assim que possível já estarão à disposição ou devem estar à disposição do técnico Paulo Pesolano. O Matheus Bahia, eu tenho um detalhe a mais que ele não ficou no Ceará porque ele queria ter saído, ele entende que ele fez uma boa campanha de Série A em 2025 e uma boa Série B em 2024, e aí ele já queria sair do Ceará. O Ceará acabou rebaixado, ele participou da campanha do rebaixamento, então o Ceará não teve como comprar o jogador ao Bahia. E sabendo que ele já não queria ficar, o Ceará já não fez muita força. Ele queria uma valorização salarial, um salário que gerasse em torno de 300 mil reais por mês. O Ceará não teria como pagar isso sendo rebaixado, então o jogador não permaneceu. Mas não foi por uma questão técnica, tá? Que ele não ficou lá na equipe do Ceará, onde ele foi emprestado por 2 anos pelo Bahia. E ele vem para ser uma alternativa ao Bernabé, né? Chega para brigar pelo menos por titularidade, para ser uma sombra, como queiram, ao argentino. É um jogador descrito por quem trabalha com ele no dia a dia e por quem cobre o Ceará, quem acompanhou ele por lá, como um lateral muito mais ofensivo do que defensivo. Físico, mas ofensivo. Que, inclusive, um colega cearense com quem eu falei, eu perguntei, olha, qual é a situação, né? Porque assim, cada um tá dizendo uma coisa aqui em Porto Alegre. E aí disseram, olha, ele é um jogador ofensivo. Se ele tiver um bom sistema defensivo, ele rende. Mas se depender dele para fazer a defesa, fica mais complicado. E o Guardiola, que eu coloquei na capa desse vídeo também, né? O Guardiola, quando o Kaique ele vai para o Manchester City, vou abrir essa gaveta rápida, o Guardiola ele estava muito empolgado com a contratação desse jogador. Ele estava acompanhando o rendimento no Fluminense, ele foi alertado pelo scout do Manchester City, e aí ele estava acompanhando o jogador. Tanto é que os jornais ingleses na época diziam que o Guardiola estava desesperado, esperando que o Kaique chegasse lá para poder ser utilizado. Ele teve só 2 jogos, ele não se adaptou, ele não conseguiu jogar, ele não emplacou lá, é bem verdade,
mas houve um elogio pelo menos do Guardiola, né, público. Tem uma entrevista coletiva em que ele fala bem do Kaique, que ele elogia, né, e o Kaique até quando veio para o Bahia a primeira vez, veio para o Brasil e no caso para o Bahia, ele disse, olha, eu sempre vejo aquela entrevista, né, porque recebeu o elogio do Guardiola, é uma coisa muito grande. Então assim, o Guardiola teve aí seus predicados para contratar o jogador, mas ele não emplacou lá e, né, convenhamos, é a situação financeira do Inter nesse momento. E pode chegar mais gente, tá? O Inter ainda está buscando zagueiro no mercado e atacante. Pelo menos é uma ideia do Inter, tá? Pode não buscar, é bem verdade, porque o Inter está nesse momento com essas posições resolvidas. Um atacante, que é o Kaique, e um lateral esquerdo, que é o Matheus Bahia, o Inter vai voltar a olhar para o zagueiro, porque o Inter precisa de um zagueiro e o Inter quer um zagueiro de pé esquerdo no mercado, tá? Então, até pode vir um atacante, mas teria que ser uma ótima oportunidade de mercado. O que exclui nesse momento, e o Inter confirma isso, a negociação pelo Bruno Rodrigues, tá? Do Palmeiras. Não vem mais, é um jogador que o Inter abriu uma conversa, não avançou como o Inter gostaria. Em São Paulo era muito mais forte esse movimento, né? As pessoas de São Paulo falavam muito mais sobre isso, o Palmeiras esquentava o negócio, porque por lá ele não tem mais tanto ambiente. Mas não vai ser no Inter o futuro dele, o Inter garante que não tem uma negociação agora em andamento, não desmente o interesse, não desmente que conversou, mas garante que nunca teve super perto assim de fechar como pareceu e que o jogador não virá para o Internacional. Chegou até aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o seu like, deixa um comentário aqui. Eu não dou opinião, mas vocês podem dar opinião e ela é muito bem-vinda aqui no campo dos comentários. Valeu?